Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar o último julgado relevante de 2024, que é o tema 979 da repercussão geral do STF, que vai falar da história de gravação ambiental, ilicitude ou ilicitude dessa gravação ambiental no âmbito do processo eleitoral. Vamos lá, leia comigo. Processo eleitoral, ilicitude de prova obtida por meio de gravação ambiental realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial. Vamos lá, tese fixada. No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade, intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem conhecimento dos demais. Mas Sobral, eu tinha aprendido que a gravação clandestina pode. Calma lá, jovem. É o tema 237. Aqui é no processo eleitoral. 2. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental, feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial, ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público, desprovido de qualquer controle de acesso, pois nesse caso não há violação da intimidade ou quebra da expectativa da privacidade. Vamos devagar que eu vou te explicar. Então vamos lá. No processo eleitoral, vou jogar para cá. Aí eu vou repetir. Gravação ambiental. Gravação ambiental, né? Sem autorização judicial. E ainda com violação, privacidade e intimidade. O que o Supremo disse? Ainda que por um dos participantes sem conhecimento dos demais, ainda por um dos participantes sem conhecimento dos demais, essa prova é ilícita. Aí vamos lá. A exceção, ou seja, é lícita. A exceção, ou seja, é lícita. Vamos lá. É quando for registro de fato em local público. Quando for registro de fato em local público. E esse local público, ele é desprovido de controle de acesso. Aí eu vou te dar dois exemplos. Essa gravação ambiental aqui, com violação da privacidade e intimidade, exemplo, na sala de reunião do diretório do partido. E aqui, registro do fato em local público, exemplo, numa praça pública. Vamos entender a lógica? Exemplo, numa praça pública. O que o Supremo disse aqui? Vamos lá, ler mais uma vez. Tema 979, processo eleitoral, prova obtida por gravação ambiental, o Supremo disse que é ilícita. A gravação ambiental, destrinchando o julgado, sem autorização judicial e com violação da privacidade e intimidade, em sala de reunião, por exemplo, do diretório do partido, ainda que um dos participantes grave sem conhecimento dos demais, é ilícita. Tem exceção, ou seja, é lícita.
se o registro do fato se deu em local público desprovido e controle de acesso. Eu estou te dando um exemplo, praça pública. Qual é a treta aqui? Querido, lá atrás o Supremo já tinha falado do tema 237 da repercussão geral. Vamos anotar aqui, Vamos lá. Derrubou o tema 237 STF, isso aqui? Não! Por que não derrubou? Porque o tema 979, né, ele é específico do quê? Do processo eleitoral. O tema 237 é aquele que admite a gravação clandestina. O tema 237 é aquele que admite a gravação clandestina. E o tema 237, todo mundo sabe isso aqui, né? Lá de 2009, é antigo, famoso. Então, cabe a gravação clandestina por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Duas pessoas estão conversando, pega lá o celular e coloca para gravar a conversa. Isso é gravação clandestina. Só que no âmbito do processo eleitoral, o Supremo disse que isso não é possível. Vamos dar dois exemplos aqui. Cara, rivalidade existe entre os partidos e dentro do próprio partido político. Então, por exemplo, você tem lá, na prévia lá da convenção partidária, os candidatos concorrendo internamente, os pré-candidatos, né? Para quem vai ser o candidato do partido naquelas eleições. Aí, eu tô lá na prévia, tô lá na reunião, na sala do diretório do partido, tá o meu inimigo político interno. Pego o meu celularzinho aqui, ó, puf, boto para gravar, coloco no bolso, tô só ouvindo ele falar. E tô fazendo uma gravação clandestina aqui, ó, conversando com ele. Ele falando tudo aquilo que se cair na boca do povo, você já sabe, né? Qual é o meu fundamento? Tema 237 da repercussão geral. Admite a gravação clandestina. Lá desde 2009, ó, já caí em prova várias vezes isso aqui inconstitucional. O tema 237 permite que eu faça. O Supremo entendeu que isso no processo eleitoral não pode. Porque no processo eleitoral, mais uma vez, a prova obtida por gravação ambiental, sem autorização judicial e com violação de privacidade e intimidade. Por quê? Eu estou num lugar em que eu tenho uma expectativa de privacidade e intimidade. Eu estou na sala de reunião do diretório do partido. Eu não estou falando na cadeia nacional de televisão, eu não estou falando na praça pública, eu não estou falando na rua, no comício. Eu estou dentro lá da sala do diretório do partido. Então, quem no processo eleitoral faz gravação clandestina sem conhecimento do outro e sem autorização judicial, essa prova é ilícita. Agora pensa, se o abençoado está falando na praça pública, existe alguma expectativa de privacidade e intimidade? Se ele está no local que é desprovido de controle de acesso, existe alguma expectativa de privacidade e intimidade? Não existe. Então, filho, para fechar a conta, eu vou pegar esse julgado e dividir em 3 partes. Eu já saí aqui para você printar? Então, se não sair, ó, printa a tela aí. Vamos lá. A gravação ambiental no processo eleitoral, regra é ilícita. 2, tem exceção. 3, cuidado com o tema 237, que não foi derrubado. Vou falar de novo. A gravação ambiental no processo eleitoral, regra é ilícita. 2, tem exceção. 3, cuidado com o tema 237 que não foi derrubado. Fala de novo, meu filho. A gravação clandestina no processo eleitoral, 1, regra é ilícita. 2, tem exceção. 3, derrubou o tema 237? Não. Vamos lá. Tema 979, processo eleitoral, prova obtida por gravação ambiental. É ilícita. É a gravação ambiental feita sem autorização judicial com violação da privacidade e intimidade. Ainda que dos participantes sem conhecimento dos demais. Ela é ilícita. Sala de reunião, diretório do partido. Pego lá meu celularzinho e eu começo a gravar achando que posso fazer isso. O Supremo falou que não. 2. Pode gravar se o registro do fato for local o quê? Público, desprovido de controle de acesso. Exemplo que eu dei numa praça pública. Esse entendimento do tema 979 derrubou o tema 237? Não. O tema 237 é aquele que desde 2009 admite a chamada gravação clandestina. E foi exatamente com base no tema 237 que começaram a fazer isso. Só que dentro do âmbito ali de um local reservado do âmbito do partido político. E o Supremo falou especificamente, mais uma vez, no processo eleitoral não pode. Então, por isso que é no processo eleitoral. O tema 979 é aqui. Isso não derruba o tema 237 desse Supremo. Então, como eu sou chatinho, eu vou falar mais uma vez. Tema 979. No processo eleitoral,
A prova obtida por gravação ambiental é ilícita. Gravação ambiental, sem autorização judicial, com violação de privacidade e intimidade, ainda com os participantes sem conhecimento dos demais. Exemplo, Sobral, na sala de reunião do diretório do partido, não pode fazer isso. 2. Exceção, se o registro do fato for local público, desprovido de controle de acesso. Estou lá numa praça pública, não tem qualquer tipo de controle de acesso, estou lá falando, o outro vai lá e me grava. Aqui não há que se falar em ilicitude, aqui a prova seria lícita. 3. Nada disso derrubou o tema 237, que admite a gravação clandestina em geral. O tema 979 é específico para o processo eleitoral. Beleza, queridos? Ficamos por aqui, até nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até.